Se prepara, esse é mais um daqueles vídeos que você só vai conseguir chorar, porque refutar que é bom, nada. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e tô bem cansado, hein? Tô cansado. Correria hoje o dia inteiro, né? Pra vocês que acompanharam o primeiro vídeo. Eu vou fazer uma viagem de sexta-feira, ou seja, nesse momento que você tá assistindo, eu já tô provavelmente aí no Rio de Janeiro e vou retornar segunda-feira. Faz muitos anos que eu não tiro férias, é sério. Eu não sei o que é ficar 30 dias sem fazer nada, tá ligado? Só, sei lá, coçando e dormindo. Que é o que eu quero, caramba. Bom, vamos lá então. O assunto que eu vou abordar nesse vídeo é um assunto complexo, então talvez eu não edite esse vídeo tão bem, tá? Mas a informação vai ser qualitativa. Então preste atenção e fica um aviso. Não passem vergonha. Sério, não passem vergonha aqui, principalmente você que é da Xbox. Não passe vergonha nesse vídeo como vocês passaram naquele outro vídeo a respeito do relatório fiscal da Microsoft. Porque aquilo ali é número! E com número não se discute. É o seguinte, galera, recentemente a Microsoft confirmou esses tão falados aí 500 milhões, galera, meio bilhão de usuários ativos agora na plataforma do Xbox, um salto astronômico, né, que a Microsoft conseguiu desde a aquisição aí dos seus estúdios recentes, né, e a sua amplificação de plataformas através também do seu sistema, ou seja, né, os lugares em que você acessa o serviço do Xbox sem você ter o Xbox. Vai incluir mobile, vai incluir PC, qualquer outro dispositivo, até inclusive PlayStation, Nintendo, tudo. Então vamos começar do primeiro ponto, tá? Que é o conceito de um usuário ativo versus o conceito de uma coisa chamada receita média por usuário. Então, galera, o usuário ativo mensal não tem segredo nenhum, é simplesmente a pessoa que utiliza o sistema dentro de um determinado período de tempo e com isso ela é contabilizada em um relatório trimestral, que são os relatórios que a gente vê, tanto da Sony quanto da Microsoft e de diversas outras empresas no mercado. A diferença, galera, é que o usuário ativo, ele não representa necessariamente um assinante, ele não representa necessariamente um usuário pagante, ele pode ser simplesmente um usuário que nunca, nem sequer deu um tostão para a empresa. E uma pergunta que se tornou inevitável depois que a Microsoft falou sobre os 500 milhões é o como é possível que o Xbox tenha atingido 500 milhões de usuários ativos, galera. Como que é possível que a Microsoft tenha feito isso em um período tão curto de tempo? Nunca na história o Xbox deu um salto tão gigantesco como esse. E bom, é aí onde tá os pontos centrais do vídeo de hoje. Porque a maioria de vocês nesse momento diria, né, aquela clássica resposta, chegou em 500 porque agora a Microsoft está contabilizando todas as plataformas possíveis. Então, em teoria, essa resposta só já bastaria. E é óbvio que eu não ia trazer um vídeo falando mais do mesmo para vocês. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar uma dessas categorias para mostrar para vocês como é que esse salto acontece tão milagrosamente. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos focar em uma categoria chamada Mobile. E a resposta, meus amigos, é que não se trata de Game Pass, não se trata do serviço necessariamente da Microsoft, se trata da Activision. Pois é. Galera, a Activision tem uma empresa, né, que é dela também, que é a King. E essa empresa trabalha no mercado de mobiles. E você, nesse exato momento, no seu Android, não sei se no iPhone seria o caso, vai ter sim um aplicativo, tem 90% de chance de você ter um aplicativo dessa empresa da Microsoft instalado nele, o Candy Crush. Um aplicativo tão famoso que foi criado lá em 2012 e foi febre entre os smartphones, principalmente porque, lembra do que eu acabei de falar, que provavelmente 90% de vocês têm ele instalado e nem sabe? É, porque ele já vem nos celulares Android de fábrica em muitos modelos de muitas marcas. E aí, meus amigos, o que acontece? As donas de casa, pro players de Candy Crush, acabaram adotando esse joguinho casual, tornando ele um grande sucesso na grande massa de usuários de mobile. Então, para vocês terem uma ideia, a saga Candy Crush, desde 2012, que é quando o jogo foi lançado, já teve mais de 5 bilhões de downloads, numa informação atualizada de 2023. E de acordo também com a última atualização do ano passado, em 2023, o game contava com pelo menos 238 milhões de usuários ativos mensais. Então vocês imaginam só agora de onde é que a Microsoft conseguiu tirar, né, praticamente o
dobro, mais do que o dobro do que ela tinha anunciado antes de 200 milhões de usuários ativos. Será que tá respondida a sua pergunta agora? Então entendam que o ponto do vídeo não é questionar necessariamente os usuários ativos, mas a farsa, vamos chamar assim, de se contar isso como uma grande vantagem, né, do cara que tem lá o Xbox e quer de repente zoar o cara do PlayStation. De acordo com os relatórios, né, até o momento ali pós aquisição da Activision no ano passado, foi revelado que o Candy Crush, né, ao ter completado aí seus 10, 11 anos de idade, já tinha feito uma receita desde a sua criação de cerca de 20 bilhões de dólares, uma grana bastante alta, inclusive é uma grana que é mais que o dobro do que a Microsoft precisou para comprar a Bethesda. Mas notem, galera, o seguinte, a gente ficou sabendo que o jogo teve 5 bilhões de downloads, e dessas 5 bilhões de pessoas, se a gente fizer uma média, né, dividir ali esses 20 bilhões para 5 bilhões de pessoas, vai dar o quê? Uma média de 4 dólares por pessoa de dinheiro gasto com alguma coisa relacionada ao game. E que também, em média, a empresa fez cerca de 1,8 bilhões em receita todos os anos até 2023. Então, nesses primeiros dados, a gente já tira algumas conclusões. Como, por exemplo, 1,8 bilhões, você acha que é bastante coisa em receita? Pois é, mas isso não dá nem 10% do que a Sony faz com a sua receita apenas em videogame. O que é uma coisa estranha, né? Afinal de contas, a Sony não tem 238 milhões de usuários ativos, então como é que ela faz tanto dinheiro a mais assim? Bom, eu acho que a resposta já ficou muito óbvia quando a gente falou a respeito da média de gastos por usuário, né? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que receita média por usuário é muito mais interessante e relevante do que usuário mensal ativo? É justamente isso que prova o que eu falei. Mas agora você já parou para pensar e comparar a média de gasto, né, de um usuário como esse com a média de gasto de um usuário de console? E é nesse ponto onde fica o pulo do gato, porque aí nós vemos a grande diferença entre um usuário ativo de videogame versus um usuário ativo de mobile. Se um único usuário de console, durante toda a geração, ou seja, ele comprou videogame e durante todos os 7 anos, esse cara só comprar um jogo, ele já vai ter gasto no mínimo 17 vezes mais do que um usuário de Candy Crush ali no mobile, por exemplo. Então aí eu te pergunto, o que vale mais? Os 500 milhões ou os 100 e poucos milhões, 118 milhões de usuários ativos do PlayStation que fazem muito mais grana com um único jogo comprado? Aliás, não só de PlayStation, também de Xbox, de PC, de Nintendo, qualquer plataforma desses grandes jogos. Pra vocês terem uma ideia, o que a Activision levou 10, 11 anos para conseguir fazer no mobile com esse game, a Sony faz muito mais do que isso em apenas um único ano. Só no último ano fiscal, que foi esse que se encerrou em maio da Sony, que foi o ano fiscal de 2024, a empresa fez quase 30 bilhões em receita. E se isso não te convence, basta comparar o último resultado trimestral do Xbox versus o último do PlayStation. Afinal de contas, o último Q4 do Xbox que saiu agora já contempla a Activision e os seus derivados dentro dos resultados. Então, já se torna uma comparação mais interessante e até mais justa. E olha só que engraçado, o Xbox com 500 milhões de usuários mensais ativos fez uma receita de 5 bilhões. Agora, e comparar isso com o PlayStation, né? Como que fica então o resultado? Galera, olha só. O PlayStation, com 118 milhões de usuários mensais ativos, teve uma receita no seu último trimestre de 7,3 bilhões. A gente está falando de 2,3 bilhões a mais do que o último semestre do Xbox. Ou seja, é 46% a mais de receita, tendo 76% a menos de usuários ativos. Então você consegue entender agora por que esse papo de 500 milhões não serve para absolutamente nada? Se a gente estivesse falando de 500 milhões de usuários de Xbox ou de grandes plataformas, é uma coisa, mas a partir do momento que a Microsoft começou a somar o número das donas de casa e vovós alheias dentro dos usuários ativos, meu amigo, a coisa complicou de vez. Então, em outras palavras, nós estamos apenas em mais um dos vários casos em que a Microsoft gosta de mostrar números bonitos para os acionistas e investidores, mas basta você olhar nas entrelinhas e você descobre qual é a real situação. E lembrando, eu não tô aqui para dizer que o Xbox está falindo ou que está indo tudo pro buraco, não. É como eu falei no outro vídeo, a Microsoft simplesmente tomou um rumo totalmente diferente, né, do que tradicionalmente a indústria dos games acaba sendo, principalmente para as fabricantes de console, e esse caminho tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E como eu já falei para vocês, sendo negativo, o provável abandono do Xbox como plataforma principal e a tendência de se abraçar todas as outras em prol de gerar mais receita e mais lucro. Em outras palavras, um possível caminho de uma SEGA. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo de hoje. Me desculpem, né, caso eu não tenha editado ele tão bem, né, quanto os anteriores. Eu tentei dar o meu melhor aqui antes de finalmente poder descansar um pouquinho. E eu vejo vocês agora na próxima semana. Muito, muito, muito obrigado, tá, pelo seu acompanhamento aqui no canal, pelo prestígio aqui no conteúdo, pelo seu like, né, que vocês deixam sempre aí nos vídeos. Já são aí anos, né, que nós ficamos aqui semanalmente, diariamente aqui. E eu espero ter atendido mais uma vez a sua expectativa na qualidade desse conteúdo.
Vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente descanso, um ótimo final de semana e nos vemos na terça-feira. Um grande abraço e tchau, tchau. Bem-vindos ao PlayStation Mil Grau. Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Trio.tech.br, o meu projeto, que é os fundamentos da engenharia de software pra galera que quer elevar o nível em relação a conhecimento de desenvolvimento de software e até mesmo a galera que é estudante, que tá na área. São mais de 30 horas de aulas ao vivo, 20 horas gravada e mentoria, exercícios e 24 projetos, incluindo o AIDA Pocket, contador de FPS, que você pode baixar de graça agora em aida.app.br. Muito obrigado aí pela galera do PlayStation Mil Grau. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre conhecimento do desenvolvimento de software, bora lá, as vagas estão abertas e você tem um desconto especial nesse canal. Tchau, Lorde. Te amo.